Aqui, atualização do JP. Atualização JP, dia 7/2/2023. Na noite de 2 de novembro de 2023, então isso foi no dia 2 de novembro de 2023, essa missão, depois foi gravado posteriormente, né, o relato da missão. JP estava, o relato, no caso, a entrevista, né, ao Michael Salla. JP estava dirigindo quando percebeu uma luz muito forte atrás do seu carro. Então ele parou no estacionamento, olhou para cima e viu uma bela nave, uma nave linda. JP disse que um conhecido conseguiu um vídeo dessa aparição, mas ele ainda está tentando obter autorização para apresentá-lo. JP começou a andar na mata, sentindo uma boa vibração, uma energia aconchegante, uma energia que realmente alimentava a sua alma. E a mesma que sentiu quando estava na Arca ou quando estava no Brasil. Isso foi em 2008. Ele tocou e teve essa interação com uma Arca. Foi em 2008 no Brasil, quando ele estava visitando seu sogro e sua sogra. Porque sua esposa, isso é quase certo, é brasileira. Tocou uma nave dos nórdicos. JP foi andando até encontrar uma linda nave no meio da mata, que brilhava com uma luz branca azulada. Então a luz começou a se dissipar e um OVNI pousou na clareira. Que lindo! Isso foi uma experiência e tanto do JP. JP ouviu um zumbido da nave e disse: "Vocês estão me ouvindo?" Como não ouviu nenhuma resposta, ele continuou andando em direção à nave, até que um nórdico apareceu diante dele. Imagine vocês, meus amigos. Já tem essa afinidade, porque ele já teve encontro com os nórdicos em outras ocasiões. O nórdico estendeu a mão com a palma erguida, assim, e disse: "Eu estou em paz na sua presença. Você pode se apresentar." JP ouviu isso telepaticamente. O nórdico não disse uma palavra, falou simplesmente através de telepatia. Não esboçou nenhuma palavra, não precisou utilizar uma palavra, uma sílaba sequer. O nórdico estava vestido um uniforme com calça larga, semelhante a dos indianos. Sabe aquela roupa de indiano? Igual do Aladim? É mais ou menos isso. O nórdico tinha um olhar penetrante e curador, restaurador, que mantinha JP com os olhos fixos nos seus. Ele não conseguia tirar os olhos do nórdico. Depois disso, o nórdico, que muito provavelmente se trata dos Rahel, tá, meus amigos? Pleiadianos. Apesar que o JP diz que vai perguntar diretamente para eles. Depois disso, desceu uma plataforma da nave com 5 metros de altura e 10 metros de largura e conduziu o JP até o seu interior. Olha que legal, entrou no interior da nave. Seus pés ficaram fixos como ímãs no chão da plataforma. No interior havia uma cadeira integrada à estrutura da nave. E o nórdico pediu para que ele se sentasse. Muito bom, hein, meus amigos? Tinha uma experiência e tanto. Tudo integrado, como se fizesse tudo parte da nave. Então, telepaticamente, JP perguntou ao nórdico: olha só, veja como o JP ele vai direto ao ponto. Os extraterrestres gostam disso, tá, meus amigos? Não gostam de formalidade, não. Eles gostam que vá direto ao ponto. E é assim que eles nos tratam e é assim que eles querem ser tratados. Não tem dessa de vossa senhoria, vossa majestade, ou lorde, da sei lá das quantas, esse tipo de diálogo não rola com extraterrestres benevolentes. Abre aspas. Eu sei que vocês estiveram na Arca. O que aconteceu lá? O JP perguntou na lata aqui pro nórdico, telepaticamente. O nórdico, que se chama Iosif, respondeu também telepaticamente. Abre aspas. A Arca agora está no centro do Oceano Atlântico. Então elas se deslocaram para o centro do Oceano Atlântico, assim como a Arca do Oceano Pacífico também se deslocou para o centro do oceano, num lugar mais adequado e sua origem para que ela não seja adorada. Estamos assumindo o controle das arcas. É que é o seguinte, meus amigos, quando ele fala adorada aqui, o Michael Salla explica. É porque ela estava sendo o quê? Cobiçada, adorada, cobiçada por todos os governos e autoridades do mundo. Ou seja, a própria aliança da Terra brigando para ter a propriedade das arcas. Já que vocês não conseguem se comunicar, as arcas não será mais de ninguém. Quem vai assumir as arcas agora somos nós, os extraterrestres. E, obviamente, que nós precisamos dos humanos para ativar certos dispositivos das arcas, nós iremos nos reportar à população comum. É isso, tá, meus amigos? Simples assim. Estamos assumindo o controle das arcas.
JP então perguntou se existe a possibilidade de os militares retornarem às arcas novamente. E o nórdico respondeu que é uma possibilidade pequena, remota. Vou ser sincero para você, a possibilidade é bem pequena. Não vamos trabalhar mais com os militares. Não vamos trabalhar mais com as instituições. Nós vamos trabalhar com pessoas comuns. Vamos para uma nova fase. Os nórdicos estão assumindo todas as arcas e a arca do Pacífico está se deslocando, assim como do Atlântico, para o centro do oceano, assim como do Atlântico. Muito bem. O nórdico enfatizou que as arcas estão vibrando muito forte. Ou seja, a energia da arca está muito forte. Está muito alta. Sabe o que é energia alta? Uma vibração alta. Já está na quinta, na sexta, sétima densidade. E os militares que estão trabalhando nessas arcas não têm a densidade compatível com essas mesmas arcas. E nós vamos procurar pessoas que estejam. É simples, né, Liette? Extraterrestre é muito prático, é muito pragmático. Nesse momento que ele precisava de JP para uma missão, por isso JP foi rastreado através de sua vibração e padrão de pensamento. Vibração e padrão de pensamento. Tem pessoas que estão até numa vibração boa, são felizes, mas tem o pensamento tudo desajustado, tudo distorcido. Também não serve. Tem que ter os dois. Vibração e consciência. Muito bem. Porque vibração, de repente você quando está num momento de felicidade, você pode ficar numa alta vibração, né, gente? E nem por isso você tem um padrão de pensamento elevado. JP comentou que quando ele estava na nave, você se conecta com ela como se fosse uma só pessoa. Compartilha a consciência. As naves fazem isso. Elas compartilham a sua consciência porque as próprias naves têm consciência. São seres vivos. As arcas são seres vivos. E a sensação é de paz e harmonia. Existe compartilhamento de memórias entre a nave e os passageiros através de imagens, flashes dos lugares onde a nave esteve. Então, meus amigos, onde a nave passou, trajetórias, várias passagens das naves por outros planetas, você consegue captar. A nave traz essas imagens. Então, planetas, lugares do universo, da galáxia, ela consegue compartilhar com você. Deve ser uma experiência maravilhosa. O nórdico se apresentou como o nome de Ossif, disse a JP que ele precisava tomar uma substância azul que estava em um copo. Fique em paz, esse líquido não fará mal a você. Esse líquido será absorvido pelos seus ossos. Pelos ossos. Como se fosse um marcador de GPS, para que possamos monitorar você. O gosto era parecido com abacaxi e limão. Gostosinho, bem gostoso. É aquele saborzinho de abacaxi com limão, com frutas cítricas. Muito bem. Depois disso, o JP se sentiu inspirado, iluminado, e começou a cogitar a ideia de voltar a desenvolver dispositivos de cura, utilizando cristais e outros materiais encontrados na Terra, nos quais trabalhava antes que ficaram inacabados. Meus amigos, o JP, ele confessou pro Michael Salla que ele está sendo perseguido e sofreu vários atentados, ele teve que ir para o hospital. As pessoas acham que é fácil, né, gente, fazer parte da Aliança da Terra. Sofreu vários atentados, porque ele está sendo ousado. O JP é um verdadeiro herói, meus amigos, insistente, persistente. Você não sabe o que essas pessoas estão passando, estão enfrentando para trazer essas informações. É desafiador. Mas ele tem a proteção dos nórdicos. E agora ele vai trabalhar para os nórdicos. Fala o seguinte, você está trabalhando para o governo, das forças especiais, vai continuar trabalhando para eles. Mas você vai trabalhar para a gente. Agora em diante. Muito bem. Deu para entender, meus amigos? Você vai continuar nas arcas, você vai continuar fazendo esse trabalho, só que sob nossa supervisão. Sob nova direção. Supervisão dos extraterrestres. Muito bem. Nos quais trabalhava antes que ficarem inacabados. Porque você, JP, não é igual a certas pessoas que a gente dá um conselho. Não, porque eu acho que tem que ser feito assim, porque isso tá errado. Porque eu faço melhor que você. Olha só, a ousadia, a soberba da pessoa. É complicado. E se você acha que isso é loucura, eu já vi isso inúmeras vezes no chat. Pessoas se comportando dessa maneira. Agora imagine um militar de alta patente, imagine um político. Essas coisas acontecem, infelizmente. O ser humano é tomado por vaidade, tá, meus amigos?
Esse é o mal da humanidade. Muito bem. Depois disso, JP se sentiu inspirado, iluminado e começou a cogitar a ideia de voltar a desenvolver dispositivos de cura. Que maravilhoso. Nos quais trabalhava antes que ficaram inacabados. Ficou inspirado. Parece que ativaram, viraram a chave da cabeça dele. Quem sabe eles tornam o novo Dave Rossi, novamente, como o Dave Rossi começa a desenvolver tecnologias. O nórdico, em certa altura, começou a chorar. Em certa altura, ele começou a chorar. Como se estivesse um pouco decepcionado, sabe? Porque os seres humanos não estão unidos, porque existe essa briga de egos. E a gente sabe que essa briga de egos já vem lá dos acordos de Júpiter, onde ficaram brigando onde seria a sede da federação. A Rússia queria que fosse na Rússia, a China que fosse na China, depois foi decidido que era nos Estados Unidos, porque tem que decidir um lugar, né? A sede da federação não pode ser em todos os países do mundo. Então tem que chegar num consenso. Chegaram num consenso que era os Estados Unidos, e eu já vi pessoas contestando até isso aqui no mesmo chat, gente. Não, porque eu acho que devia ser na Rússia, mas por que decidiram que é nos Estados Unidos? O ser humano é assim, infelizmente. Difícil chegar num consenso. O nórdico, em certa altura, começou a chorar. E JP perguntou por que ele estava chorando. O nórdico respondeu que era pelas linhas de tempo e os cronogramas temporais que estavam sendo perturbados pelo ódio disseminado no mundo. E que eles precisavam harmonizar isso com vibração de amor. JP também estava emocionado. Mas dá para ser consertado, JP, através da vibração do amor. Dá para ser consertado, dá para ser reparado. Nós podemos reparar este mal. Bem interessante. Quando o JP retornou, meus amigos, não é a linha do tempo está sendo perturbada pelo seguinte. Existe linha de tempo fixa e existe as flutuações. Torrano de Dion explicou isso. As pessoas têm memória curta. O que Torrano disse? Olha, entre a linha do tempo que está fixa, linha de tempo fixa que já está determinada, existem caminhos, flutuações diferentes. Esses caminhos podem ser o fácil, o difícil, o curto e o longo. Aí vai depender da vibração de vocês. O nórdico estava chorando porque, infelizmente, a humanidade estava escolhendo o caminho mais difícil. Não estava fazendo o seu dever de casa. A gente precisa reparar isso. Nós vamos reparar isso, fica tranquilo. E você vai ajudar, JP. Assim como outros humanos. Vamos continuar aqui. Quando o JP retornou ao seu carro, havia um policial. Depois ele foi despedido. Havia um policial esperando porque JP tinha deixado o carro ligado. Carro ligado com chave ali. Uma chave com tudo. O guarda disse: cara, que loucura, mano. Que viagem. Da próxima vez que você parar, deixe o pisca-alerta ligado e não deixe o carro aberto. Então ele comentou com o JP: cara, você viu aquela coisa voando? O JP disse: sim, eu vi. Foi incrível. Então o guarda também falou: eu vi. Eu vi. E o policial foi embora. Observação: os nórdicos estão assumindo o controle de todas as arcas, começando pelas oceânicas. JP presume que os nórdicos precisam dele, assim como de outras pessoas. Ele presume, entre aspas, não é a intuição dele. Meus amigos, o JP não pode dizer tudo. Se ele está presumindo, porque com certeza é uma informação certeira, ok? Para ativar certos componentes das arcas. Existem nórdicos que trabalham com os militares e nórdicos que trabalham com os civis. As arcas foram construídas por várias raças diferentes, portanto, precisam de DNAs diferentes, pessoas diferentes, que seriam chaves vivas para acionarem certos componentes específicos, construídos por determinada raça. O interior da nave, meus amigos, era muito maior do que visto de fora. E o tempo passa de modo diferente. Aliás, isso já foi dito. Uma experiência parecida, similar, teve o Alex Kohler, quando entrou nas naves dos Pleiadianos, ele disse que é muito maior dentro que de fora. De fora parece pequenininha, mas quando você entra lá dentro, parece que tem um mundo inteiro. O próprio JP disse que tinha vários compartimentos e provavelmente havia mais de um nórdico. É que ele falou com um só, mas ele percebeu a presença de outros em outros compartimentos, quartos. Então era muito maior. JP termina com uma mensagem para os brasileiros. Ele falou em português. Olha que mensagem, meus amigos. Na verdade, não foi nenhuma mensagem, foi um recado. Dizendo que ele tem uma intuição, ele disse, né? Pressentimento.
de que alguns brasilienses, quem aqui é de Brasília, né? A Leonia de Brasília, né, Liente? E goianos, próximos à fazenda da zona rural, serão visitados por nórdicos, pleiadianos. E que se nós virmos alguma luz, não é para ficarmos assustados, é para ficarmos felizes, pois é uma missão. Seremos chamados para missões. Fantástico. Ele também fala que algo do gênero vai ocorrer no Peru, na Guatemala e no Chile, nos próximos 2 meses. E depois vai se estender à Europa e à Ásia. Eles estão procurando pessoas com vibração correta. Vibração correta. Esta é a chave. É lógico que não vai ser todas as pessoas, tá, meus amigos? É um grupo seleto de pessoas. Óbvio, né? Não estou dizendo aqui, nem o JP está dizendo que todo o pessoal que vive em Brasília, na zona rural, vai ser contatado. É óbvio que não. É óbvio que não. Nem de Goiás. Mas isso com certeza tem relação com a arca. Porque nessa região, próximo dessa região, tem o quê? A Arca de Caldas Novas. Então, por certo, essas pessoas vão ser designadas para missões na Arca de Caldas Novas. É quase certeza, para acionar componentes e dispositivos na Arca de Caldas Novas. Então, vamos aguardar. E a segunda parte da entrevista do JP será exibida na próxima quinta-feira, né? Vai ser no canal do Michael Sala e no canal. Aí a gente vai ver onde a gente vai encaixar. Ok? Muito bem. JP termina dizendo, acho que vai ser no próximo sábado. JP termina dizendo: transmita amor, compartilhe amor com os pequenos gestos, ou até mesmo com um sorriso. Isso faz toda a diferença. Que palavras do JP.